Diz assim a palavra de Deus: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Até aqui vamos orar. Ó Deus, nós te pedimos, nos abençoa mais uma vez aqui diante da tua palavra. Usa a tua palavra para falar conosco, para nos instruir, mas não apenas para nos dar mais informações, mas também para mudar a nossa vida, mudar a maneira como nós enxergamos as coisas, a maneira como nós vivemos nesse mundo aqui. Que o Senhor possa operar em nós para que a nossa confiança esteja sempre e completamente, somente no nosso Salvador Jesus. Enche o nosso coração de fé, alimenta a nossa pequena fé, para vivermos aqui de uma maneira que traz glória ao teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito tem sido dito nos últimos 30 anos, talvez um pouco mais do que isso, sobre batalha espiritual, esse tema da batalha espiritual. E assim, às vezes tem umas coisas assim bem até estranhas quando esse assunto, né, é discutido, o assunto da batalha espiritual. Esse assunto ele fala basicamente que existem inimigos espirituais, existe um reino espiritual, existe uma luta espiritual, mas a maneira como essa luta ela é travada, às vezes, dependendo de quem está explicando o assunto, essa pessoa pode trazer alguns elementos assim bem estranhos para nós. Por exemplo, eu já vi e já compartilhei isso com alguns irmãos aqui da igreja, né? Já vi algumas pessoas falando que sempre que você vai... Essa batalha espiritual já começou, né? Calma. Sempre que você vai, por exemplo, pregar o evangelho em um novo lugar, plantar uma igreja em uma nova cidade, a primeira coisa que você tem que descobrir é onde fica o quartel-general do diabo naquela cidade. Toda cidade tem um quartel-general do diabo, toda cidade tem um principado, uma potestade, um demônio lá que é o maioral que atua naquela cidade. E para que você seja bem-sucedido, você tem que descobrir onde é que fica o quartel-general do diabo. Então vamos supor que aqui em Taitinga, como é que a gente vai descobrir? Aí tem vários métodos. Um dos métodos que eu ouvi falar era que você pegava o mapa da cidade e você botava assim vários quadradinhos, né? Cortava todo em quadradinhos e aí você ia orando por cada um desses quadradinhos. Quando chegasse num quadradinho lá que você sentisse alguma coisa estranha, um negócio aqui, ó, pesado. Pronto. Ali era a opressão demoníaca, era ali que era o quartel-general do diabo. Então vamos supor que aqui em Taitinga vamos procurar o quartel-general, a gente sai botando aqui o dedo aqui, orando, no mapa de Taitinga, e descobrimos, ó, quartel-general do diabo é lá no Mãe Rainha, negócio com o nome de Mãe Rainha. Aí, pronto, então agora a gente tem que descobrir quem é o Exu, né, que é o demônio responsável por essa região, é o demônio Mãe Rainha. Eu estou dando só um exemplo, viu, gente? Podia ser, por exemplo, a prefeitura. O demônio era o prefeito, né? Não, tenha calma. Né? Tenha calma, não. Nem conheço o homem. Mas, enfim, é só um exemplo aqui para os irmãos entenderem, tá? Então, a gente chega lá no Mãe Rainha, tá? Aí, o que a gente faz agora que a gente descobriu? Tá? A gente tinha que dar 7 voltas em torno, fazer um ato profético para derrubar as fortalezas, né? O mais comum é esse, né? Dar 7 voltas em torno lá do Mãe Rainha, aí as fortalezas das trevas vão cair, aí agora sim, agora a gente pode entrar no terreno do inimigo e capturar as almas que estavam nas mãos do inimigo. Então, essa é uma das maneiras, né? Tem outros que vão propor umas maneiras até mais estranhas. Por exemplo, eu já ouvi falar, um tempo atrás, faz tempo isso, um grupo que ele ia, por exemplo, de noite, e ele ia fazer xixi lá no lugar. Por quê? Porque era para marcar o território. Que a gente segue o leão de Judá, né? O leão de Judá, o leão ele faz xixi para marcar o seu território. Então, olha aí as ideias estranhas surgindo, não é? Então, já vi uma cantora famosa um tempo atrás falando que um dia ela estava passando numa loja, acho que nos Estados Unidos, e ela viu uma bota lá de couro de cobra, couro de piton, que era uma bota assim muito cara e parece que é até um animal que está meio em extinção, não sei como é. Eu sei que ela entendeu ali que Deus estava mandando ela comprar aquela bota, porque ela ia precisar daquela bota para várias batalhas espirituais. Porque ela ia precisar pisar na cobra.
Olha aí. Aí a bota era de couro de cobra, né? E aí ela descobriu depois que tem algumas regiões onde esse negócio de rodeio, de boiadeiro é muito forte. Por exemplo, no Brasil, Barretos, né? E aí ela entendeu o quê? Que ali tem um Exu, que é o Exu boiadeiro. Então tinha que fazer um ato profético para derrubar o Exu boiadeiro lá de Barretos. O que eles fizeram? Fizeram um show lá, cantando músicas assim, country, gospel, né? E dizendo, segura cristão, né? Pisando com a bota da cobra para derrubar o Exu boiadeiro e assim conseguir conquistar as fortalezas das trevas ali. Então, há muita coisa, às vezes, estranha quando as pessoas falam sobre batalha espiritual. Mas muitas dessas coisas também não têm base bíblica, você não encontra lugar nenhum nas Escrituras dizendo que é assim que nós devemos proceder. As coisas nas Escrituras parecem ser muito mais simples. Em lugar nenhum da Bíblia, ela fica mandando você procurar descobrir onde é que é quartel-general de qualquer coisa, qual é o nome de qualquer entidade ou qualquer coisa assim, tá? A gente vai ver hoje aqui algumas coisas. Eu quero falar para vocês que apesar de tudo isso, apesar dos exageros, apesar de todas essas coisas, de fato, existe uma batalha espiritual. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre o que você precisa saber sobre batalha espiritual. E nós vamos ver hoje aqui 3 informações que Pedro nos dá sobre esse tema da batalha espiritual. Mas antes disso, deixa eu só dizer mais uma coisa aqui para vocês. Pedro está encerrando a sua carta, certo? Se você vê aí no verso 12 do capítulo 5, ele diz, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os a testemunhar de que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Então, Pedro ele fala aqui, Silvano aparece, é um personagem que ele vai aparecer em Atos também, é um companheiro do ministério do apóstolo Paulo, também chamado de Silas, e ele aparece aqui auxiliando Pedro, né? E uma coisa que às vezes há uma discussão é se Silvano ele foi uma espécie de amanuense. O que é isso? Era alguém que ajudava a escrever a carta. Então, se Silvano, por exemplo, foi alguém que escreveu a carta para Pedro, Pedro ali ditou, Pedro deu ali o direcionamento e Silvano foi e escreveu, ou se Silvano foi o portador da carta, foi ele que levou essa carta para as igrejas da Ásia Menor ali, para onde essa carta é dirigida. O fato é que parece mais provável que ele tenha levado. Rapaz, a batalha espiritual está grande hoje. Vontade de espirrar. Mas voltando. Então, é mais provável que ele tenha levado essa carta, ele seja um mensageiro, porque Pedro ele faz um elogio aqui para ele, e geralmente esse elogio ele era feito não ao amanuense, mas àqueles que portavam a carta, para que quando a igreja recebesse aquela pessoa bem. Então talvez Silvano foi esse portador da carta. Ele fala também no verso 13 de Marcos, mas antes de chegar no verso 13, ainda no verso 12, ele fala um pouco do propósito do porquê ele escreveu essa carta. Era basicamente para encorajar esses irmãos. A gente viu ao longo de toda a exposição de como eles estavam sofrendo perseguição. Então ele escreve aqui para encorajá-los. E aí a gente chega no verso 13, e ele diz, né? Aquela que está na Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações. E também Marcos, meu filho. Babilônia aqui provavelmente não era a cidade da Babilônia. Essa cidade já foi tão poderosa, né? Nos dias aqui do apóstolo Pedro, não há tanta menção a ela enquanto cidade. Misericórdia. Então, alguma poeira por aqui, eu tenho alergia aí, me mata. Mas enfim, vamos voltar. Então, o que acontece? A Babilônia, embora tenha sido uma cidade, ela também ganhou uma conotação assim de uma figura, de algo mal, de algo que é oposto a Deus, um sistema poderoso oposto a Deus. E nesses dias aqui, quem era chamado de Babilônia pelos cristãos, muitas vezes era Roma. Então, provavelmente, Pedro estava em Roma, escrevendo essa carta e enviando para as igrejas, né? E Marcos aqui, ele chama de meu filho, né? Esse Marcos aqui, será que era um filho natural de Pedro? A gente sabe que Pedro era casado, né? Jesus, inclusive, curou a sogra de Pedro. Sei que tem muita gente que não quer, né, a cura da sogra, mas isso é maldade sua. Jesus curou a sogra de Pedro e Pedro ficou feliz, tá? E aí o que acontece? Então ele era casado, então provavelmente Pedro tinha filhos, mas Marcos aqui tem sido entendido como o evangelista, aquele que escreveu o evangelho de Marcos. Por quê? Porque Marcos,
segundo a tradição, ele está muito próximo, ele trabalhou junto com Pedro. Então foi um auxiliar de Pedro. Ele trata aqui como filho na fé. Aquele que estava ali ao seu lado, trabalhando com ele, aprendendo dele, sendo muito útil na vida de Pedro. Tá? E aí, a gente chega no verso 14, e ele vai dizer: saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. É a saudação final de Pedro, né? Essa expressão beijo de santo amor, talvez na sua versão apareça ósculo santo, era uma prática dos cristãos, né? Era um beijo ali que mostrava o seu relacionamento de família, o seu amor uns pelos outros. Hoje em dia, na nossa cultura, não temos essa prática do beijo santo, né? E aí com o Covid fica mais difícil ainda, né? Mas, talvez, trazendo aqui para a nossa cultura, seria o nosso abraço fraterno, né? Quando você chega para o irmão, você dá um abraço no irmão, seria essa demonstração de carinho, essa demonstração de amor. E esse é o desejo de Pedro, que os irmãos continuem demonstrando amor uns pelos outros, que haja harmonia, essa ideia de paz aqui, a ideia de harmonia também entre os irmãos. Ok, e aí ele encerra a carta. Mas antes de encerrar a carta, ele tem aqui uma mensagem muito importante para nós, e essa mensagem, nota, antes de dar essas saudações finais, ele vai falar sobre batalha espiritual. Ele termina sua carta falando sobre essa temática, então é importante para nós prestarmos atenção nisso. Vamos ver então quais são as informações que Pedro nos dá sobre batalha espiritual. A primeira delas está aí no verso 8, ele diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Primeira informação: você tem um adversário espiritual. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Nós temos um adversário espiritual. A palavra usada aqui para ele é exatamente essa, né? Adversário. Deixa eu ver como a minha tradução coloca. O inimigo de vocês. Na minha tradução. Na sua talvez esteja o adversário de vocês. A palavra é exatamente essa. A ideia de alguém que está em oposição a nós. Alguém que é contra nós. Alguém que não deseja o nosso crescimento espiritual, o nosso bem espiritual, a nossa comunhão com Deus. Não deseja uma vida boa para nós, a não ser que essa vida esteja em oposição a Deus. O diabo, ele não quer necessariamente tirar o teu conforto. O diabo não quer necessariamente te jogar numa prisão. O diabo não quer necessariamente tirar o teu emprego ou te fazer infeliz nessa vida aqui. Não. Se ele puder te dar tudo isso para você ficar longe de Deus, para ele está tranquilo. O que o diabo não quer é que você esteja perto de Deus. Ele é o nosso opositor, o nosso adversário. É interessante essa palavra adversário também, porque uma palavra usada para se referir ao diabo no Antigo Testamento é a palavra Shatan, né? Rachatan, ou adversário. Significa basicamente isso, né? A gente traduz muitas vezes como Satã ou Satanás, ok? Então, esse o nosso opositor, esse o nosso adversário. O outro nome que aparece para ele aqui, o título, ele é chamado aqui de diabo, palavrinha grega diabolos. E o que significa essa palavra diabo? Significa, muitas vezes traduzido como acusador, ou até mesmo como caluniador, né? A gente sabe, as escrituras nos dizem que o diabo ele é também o pai da mentira. Então, muitas vezes ele vai nos acusar, às vezes ele vai distorcer coisas para nos acusar, às vezes ele vai mentir mesmo, exatamente para fazer essa oposição contra nós, para nos levar para longe de Deus. Vai querer nos fazer acreditar em mentiras para que nós possamos nos afastar do Senhor e não agradar ao Senhor. Esse ser espiritual, ele vai aparecer em muitos outros lugares na Escritura. Ele, por ser um ser espiritual, obviamente, ele não é um ser material, ele não é um ser que a gente vê ele transitando na rua com facilidade, né? O diabo, ele é um ser poderoso e ele pode assumir uma forma material em algum momento, mas normalmente ele está nesse mundo espiritual que nos cerca e que nós não conseguimos enxergar. Há muitas coisas que estão ao nosso redor que nos cercam e nós não conseguimos enxergar. Coisas até do nosso mundo material mesmo. Há, por exemplo, partículas aqui ao nosso redor que nós não conseguimos enxergar. Mas também há todo um reino espiritual ao nosso redor, do qual o diabo faz parte e que nós não conseguimos enxergar. O diabo não é essa figura
pintada pela cultura, né? Pintada de vermelho, com chifres não grandes assim, com rabo e tudo mais. O diabo, ele é um ser, nós não sabemos exatamente que forma tem. Muito provavelmente, quando ele se apresenta em algum tipo de forma, ele se apresenta como um ser belo. Ele era um anjo, né? A Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz para enganar. E não espere que o diabo vá chegar para enganar você dizendo, eu sou o diabo, né? Olhe para mim, né? Eu sou o diabo. Não. O diabo vai nos enganar e vai buscar nos enganar, apresentando coisas que parecem boas, coisas que parecem agradáveis para nós. É dessa forma que ele vai se aproximar. E nunca vestido de vermelho com chifre. Tem até uma história que uma vez estava no carnaval e a igreja decidiu ficar, não saiu para um acampamento, ela continuou lá no seu espaço de reunião e disse, nós vamos fazer nosso culto durante o período do carnaval. E estava lá no meio do culto e o pastor pregando lá, né? E o carnaval truando lá no meio da rua, e o pastor lá pregando, falando alto, né? Barulho grande lá fora, ele falando mais alto ainda, e ele falando sobre o diabo, ele diz assim, irmãos, o diabo está derrotado, eu dou na cara do diabo, eu piso no diabo e não sei o quê. E de repente começou uma chuva lá fora, e o pessoal que estava passando, né, os blocos de carnaval, tudo fantasiado, correram para se abrigar, e tinha um vestido de diabo, né? Pintado de vermelho, com máscara, com chifre, entrou na igreja para se abrigar da chuva. Menino, quando o pastor viu aquilo, os irmãos viram aquilo, aí saíram correndo da igreja, ficou só uma irmãzinha na frente que não tinha condição de correr, a bichinha era velhinha. Quando aquele homem se aproximou dela, ela disse, seu diabo, não faça nada comigo não, eu acho até você um sujeito legal, né? Então, não é assim que o diabo vai se apresentar, tá? Não espere que seja assim. Ele é um ser poderoso, a Bíblia fala que ele realiza prodígios de mentira, realiza coisas até milagrosas para enganar, ele tem esse tipo de poder, e ele trabalha muitas vezes usando outros seres espirituais, que a Bíblia chama de demônios ou anjos caídos, ok? Esse ser aqui que nós estamos retratando, ele é um ser criado, ele não é um ser infinito como Deus, que nunca teve princípio, nem fim. O diabo não é Deus, certo? Outra coisa é que, embora ele tenha poder e muito poder, quando a gente vê lá em Judas, que é o próximo livro que nós vamos estudar aqui, nos domingos, esse livro fala de uma disputa entre o diabo e o arcanjo Miguel, ou seja, o anjo principal, pela posse do corpo de Moisés, e diz lá que esse arcanjo não ousou repreender o diabo, mas disse que o Senhor te repreenda. Isso mostra, às vezes, uma posição de poder que o diabo ocupa, tá? Agora, embora ele tenha poder, o diabo não é todo poderoso. Ele não tem todo o poder nas suas mãos. Às vezes, tem gente que acha que o diabo ele é poderoso como Deus, ele é um equivalente de Deus do lado do mal. E que Deus e o diabo ficam brigando para ver quem tem mais poder e quem vai realizar as coisas. Não. O poder do diabo não se compara ao poder de Deus. Deus continua tendo todo o controle sobre o universo, inclusive sobre o próprio diabo. E um dia, inclusive, já está determinado que o diabo será destruído, né, lançado no lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse. Agora, o diabo também ele é um ser com grande conhecimento. A Bíblia menciona os anjos, de maneira geral, como seres com um grande conhecimento, um conhecimento além do humano. Imagina esse ser espiritual que existe desde a criação até os nossos dias, o quanto de informação esse ser ele recebeu ao longo de todo esse período. Um ser que teve um tipo de acesso e contato com Deus diferente do que o que nós normalmente temos. Um ser que nos observa e que, portanto, sabe aquilo que nós fazemos desde que nascemos, né? Lembra que ele fala lá em Jó que ele estava rodeando a terra, né? Passeando pela terra e observando. Quando Deus menciona um ser humano, imagine quantos seres humanos na terra. Deus menciona um. Ele pergunta, você viu meu servo Jó? O diabo tinha visto. Então ele é um ser que ele observa as coisas, ele tem um grande conhecimento, ele é muito esperto, sagaz, a Bíblia vai retratá-lo assim muitas vezes. Só que ele não é onisciente. O diabo não conhece todas as coisas. E o diabo também não é onipresente. Ele se locomove com muita rapidez, mas ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo, por exemplo, não é capaz de ler pensamentos. Ele
Ele não sabe o que se passa dentro da nossa mente. E nem é capaz de estar ao nosso lado 24 horas por dia. É por isso que ele se vale dos outros seres espirituais, né, dos demônios, para fazer o seu trabalho, tá? Mas ele é um excelente leitor, né? Tendo tanta experiência, ele é um excelente observador. E muitas vezes consegue detectar as nossas expressões. Mas esse é o nosso inimigo aqui. Nós não sabemos o que levou exatamente o diabo a ter essa posição, essa postura de ser contrário a Deus, a sua queda, o seu pecado. A Bíblia não nos dá muitas informações sobre isso. Algumas vezes, algumas pessoas pegam alguns textos lá do Antigo Testamento que estão falando primeiramente sobre reis, e aí por causa da linguagem metafórica, as pessoas acham que aquilo se aproxima muito de uma descrição do diabo e usam esses textos para tentar preencher as lacunas e ter mais informações sobre o diabo. Mas não é uma fonte muito segura, né? Já que os textos não estão falando diretamente sobre o diabo. Então, nós não sabemos muito bem as razões, os motivos que levaram à queda do diabo, mas o que nós sabemos é que ele já estava lá no princípio, já estava lá na criação, sendo esse tentador, buscando levar à queda o primeiro casal. E ele também continuava atuando, né, buscando ali ser esse tentador no ministério de Jesus. Nós lembramos lá daquele período que ele é levado ao deserto para ser tentado. E o que a Bíblia nos diz é que ele continua atuando. Apocalipse vai dizer que ele está atuando como um louco nesse mundo, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o diabo, ele está ao nosso redor, bem ativo, buscando fazer essa oposição, buscando realmente o nosso mal, nos afastar de Deus. Essa é a primeira informação que nós temos aqui sobre essa batalha espiritual. Temos esse adversário espiritual. A segunda informação é como é que o diabo age nessa batalha espiritual. Quais são as suas armas, as suas estratégias? Como é que ele age? Primeiramente, deixa eu dizer uma coisa. O diabo geralmente é muito discreto, certo? Geralmente ele é muito discreto. É por isso que nós não vemos o diabo a toda hora com os nossos olhos por aí desfilando. Ele é muito discreto. E, na verdade, essa é uma estratégia que pela sua descrição, quer nos levar a pensar muitas vezes que ele não existe, que é só uma figura, que é só uma imagem. Então, há pessoas, há teólogos inclusive, que vão negar a existência do diabo, vão transformar tudo numa metáfora. Jesus nunca lidou com o diabo como se fosse uma mera metáfora. Ele lidou com ele como um ser espiritual real. As imagens que aparecem na Bíblia são assim para nós. E um detalhe, alguém disse certa vez no passado, né? É estranho que alguns teólogos neguem a existência do diabo, porque é estranho que filhos neguem a existência do próprio pai. Né? Em outras palavras, filho do diabo, né? Que está negando a sua existência. Mas, enfim, quando o diabo ele nos faz não perceber a sua existência ou a sua atuação no mundo, nós começamos também a não nos preocuparmos com isso. Daí a sua estratégia de descrição. Você começa a não pensar sobre isso, você começa a não se preparar para isso, você começa a não estar alerta sobre isso. Então é muito mais fácil ir colocando coisas no seu caminho para que você se afaste do Senhor. Tá? Então, existe um extremo, que é negar completamente a existência do diabo. Mas existe um outro extremo também, que às vezes é colocar tudo na conta do diabo. Sabe? O diabo não precisa fazer tudo para que nós tenhamos todo esse mal no mundo. Nós, muitas vezes, podemos fazer isso por nós mesmos. Temos pecado suficiente nas nossas vidas para também sermos agentes do mal nesse mundo. Mas a verdade, nós vamos ver aqui, é que o diabo, sim, está por trás, agindo muitas vezes por trás de muitas coisas ruins que acontecem, de muitas pessoas que estão em atividade nesse mundo, tá? Mas a gente tem essa ideia, né? Que tudo que não é gospel, cristão, alguma coisa assim, é do diabo. Alguém que já disse, né? Pastor, a televisão é do diabo? Disse para um professor meu. A televisão é do diabo? Ele disse, bora, se ele pagou por ela, é dele. Né? Se ele comprou, pagou, está quitado, é dele. Se não, não é dele. A ideia de que
TV, internet, música, filme, tudo isso é do diabo. Não. Existem elementos ali, muitas vezes, nessas produções, que sim, são influenciados pelo diabo por causa do seu conteúdo. Você olha ali e vê que o conteúdo é contrário aos padrões de Deus. Mas o homem foi feito à imagem de Deus. Embora essa imagem esteja distorcida no homem, muitas vezes o homem ele produz coisas que estão de acordo com os princípios de Deus. Tá? Então, nem tudo, a gente tem que distinguir pelo seu conteúdo e observar o que realmente é contra Deus e o que não é. Mas, enfim, o texto ele começa dizendo no verso 8 que nós temos que estar alertas. Alertas. Por que a gente tem que estar alerta? Aqui é o contrário de estar dormindo, né? Por que a gente tem que estar vigilante, bem desperto e acordado? Porque o diabo é real, porque o diabo trabalha ao nosso redor e ele muitas vezes quer nos convencer de que está tudo tranquilo e ele não está fazendo nada e que ele nem existe, para nos deixar não mais alertas e assim nos fazer presas mais fáceis dele, ok? Outra coisa aqui é que o diabo, eu já falei, ele trabalha com a mentira. Dos seus principais instrumentos de trabalho é a mentira. Uma das suas principais armas é a mentira. Por isso, mais uma vez, a gente precisa estar alerta. Alerta. Pedro usa duas palavras no verso 8. Estejam alertas e vigiem. Uma dessas palavras, a ideia de vigiar, é o oposto do que eu acabei de dizer, né, de não estar dormindo, mas estar bem vigilante, bem acordado, bem desperto. E a outra palavra, alerta aqui, é literalmente a palavra sejam sóbrios, que é o contrário de estar bêbado, né? Sejam sóbrios, ou seja, não se deixe entorpecer, não deixe que os seus sentidos sejam confundidos. Por um lado, a gente pode deixar os nossos sentidos não estarem tão atentos, serem confundidos. Por outro lado, a gente pode jogar fora os nossos sentidos. Quando a gente dorme, por exemplo, a gente não está observando nada, a gente não está percebendo o que está acontecendo ao nosso redor. Então, são duas palavras que nos chamam a um extremo alerta, extremo cuidado. Porque o diabo, ele é um ser muito sagaz, e uma arma que ele vai usar muito nas nossas vidas é a mentira. O diabo, muitas vezes, ele vai querer fazer com que você enxergue a realidade de uma maneira diferente do que ela é. Ele vai distorcer a realidade para você. Ele vai tentar te enganar, fazer você ver as coisas da maneira errada. O diabo é aquele que chama o mal de bem e bem de mal. Então, muitas vezes, ele vai apontar para algumas coisas para você que são más, que são pecaminosas, que são contrárias a Deus, que vão destruir a tua vida. Mas ele vai dizer assim, ó, isso é bom, isso é prazeroso, isso é maravilhoso, isso é curtir a vida. Por outro lado, muitas coisas que são boas, que Deus preparou para nós, a vida que Deus preparou para nós, de comunhão com Ele, comunhão com o seu povo, de serviço no seu reino, o diabo muitas vezes vai olhar para isso, ele vai chamar isso de mal. Ele vai olhar para isso, ele vai dizer para você o seguinte, olha, isso é desperdiçar a sua vida. Você ainda é muito jovem, há muitas coisas para você conquistar, há muitas coisas para você fazer, há muitos sonhos para realizar. Talvez até um dia você vem para a igreja, um dia você começa aí essa vida de fé, mas não precisa ser agora. Agora é hora de curtir a sua vida. O diabo vai inventando estas coisas, ele vai mudando a nossa percepção da realidade. O diabo muitas vezes, ele vai mentir sobre o que você realmente precisa. E geralmente nos nossos dias, assim, as três principais ofertas do diabo são o quê? Sexo, poder, dinheiro, né? Poder aqui você pode traduzir também por popularidade, ser visto, ser reconhecido, ser seguido, né? Ter aí vários Ks de seguidores nas redes sociais, ser admirado. Então o diabo muitas vezes vai dizer para você, olha, o que você precisa é isso que vai fazer você feliz, é isso que vai mudar a sua vida e vai fazer a sua vida ter sentido. O que você precisa? Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa vida, corre lá, se entrega, desfruta de todas as oportunidades que aparecerem para você. Tenha todas as mulheres que você puder ter, todos os homens que você puder ter. Aproveita aquilo que te dá prazer, se mete aí, se enfia aí na droga, aí
Isso daí não tem problema, é uma coisa maravilhosa, é legal, todo mundo faz. Vai dizer para você assim, olha, que você precisa trabalhar muito. Você não tem tempo para buscar a Deus, mas tudo bem, o Senhor entende, é porque você está trabalhando, é porque você é uma pessoa honesta, é porque você está fazendo por onde? É para conquistar um futuro melhor para sua família, para você, para ajudar alguém. Ele vai inventar desculpas piedosas para nós, irmãos. Mas no final das contas ele vai dizer, se você não fizer isso, você não vai ter alegria, você não vai ter felicidade, esse é o centro da mentira dele. É dizer para nós que o que nós precisamos para ter alegria está longe de Deus e atrapalha a nossa comunhão com Deus, que em Deus, somente em Deus, nós não vamos poder desfrutar de alegria. Que mentira! E como nós acreditamos nessas mentiras? A nossa grande dificuldade em negar nós mesmos e em deixar algumas dessas coisas de lado é exatamente porque nós acreditamos nessa mentira. Acreditamos realmente que se perdermos alguma coisa, se sairmos de determinado emprego, se não tivermos aqueles graus ali de instrução acadêmica para a carreira que a gente sonha, então a gente não vai ser mais feliz nessa terra. Se não tivermos aquela pessoa ou aquela pessoa na nossa vida, então nós não vamos ser mais felizes nessa terra. E com isso o diabo vai transformando essas coisas em deuses. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo para você, por exemplo, que você não precisa trabalhar, que você não pode se dedicar a uma carreira, que você não pode crescer nos seus estudos. Não. Eu estudei a minha vida toda, né? Terminei o mestrado aí, quando foi o ano? 2020, foi? 2020. Ou seja, até bem pouco tempo atrás eu estava dentro ainda de sala de aula estudando. O que eu estou dizendo para você é que essas coisas nunca me impediram de estar envolvido com o povo de Deus, com o reino de Deus, com a glória de Deus, sendo um instrumento nas mãos de Deus. E se eu precisasse perder, quantas vezes eu disse isso para algumas pessoas? Eu disse assim, olha, a minha prioridade é o reino de Deus, é a igreja do Senhor. Eu estou estudando aqui, estou fazendo esse mestrado aí, para me capacitar para servir melhor no reino de Deus. Mas na hora que as coisas elas estiverem incompatíveis, que ao invés de estar abençoando o reino, isso está atrapalhando o reino, eu deixo de lado. Agora eu não tenho mais tempo para me preparar para alimentar os irmãos com a palavra de Deus. Então eu vou focar em quê? Não, mas eu tenho que tirar aquela nota. Eu vou fazer o melhor que eu puder, mas eu não vou deixar de servir o reino de Deus por aquilo. A gente começa a criar deuses na nossa vida por essas mentiras do diabo, que são coisas ou pessoas que a gente coloca no lugar de Deus, e sem elas a gente não pode viver, a gente não pode ser feliz. Isso é mentira do diabo. Quando eu era bem jovem, mais jovem do que eu sou hoje, eu comecei a visitar a igreja por causa do convite de alguns amigos, e então me lembro que um dos questionamentos que eu tinha era esse. Ora, mas se eu virar crente, eu não vou mais poder fazer aquilo outro. Eu vou perder isso. E na minha cabeça, eu estava perdendo algo que ia me trazer alegria, felicidade. Depois, irmãos, que eu entendi quem Cristo era, e que eu dei esse passo na direção de Cristo, meu único pensamento era por que eu não vim antes. Agora sim eu descobri o que era alegria em Cristo. Mas antes eu estava preso pelas mentiras do diabo. O diabo, ele vai dizer para você, vai tentar te convencer de que não há esperança para você. Você é isso daí mesmo. Você mudar? Aceite logo quem você é. Você é isso. Não há mudança para você. Você nunca vai conseguir mudar. E pelo contrário, se você tentar, isso só vai te fazendo infeliz, porque você está indo contra a sua natureza. São mentiras do diabo. Mentiras do diabo. Você não pode ser feliz sem o pecado. Mentiras do diabo, em que muitas vezes nós acreditamos. O diabo ele vai oferecer prazer, ele vai oferecer alegria para você. Aqui, ó, isso é prazeroso. Faça isso, receba isso, tenha isso. Isso vai te dar prazer, isso vai te dar alegria. Sabe o que o diabo nunca diz? O preço. As consequências. E elas chegam e elas batem na porta. Mais cedo ou mais tarde,
o diabo sempre chega para fazer a cobrança. E aquela alegria prometida. Irmãos, quando nós buscamos alegria em qualquer coisa que não seja Deus, não só nós transformamos aquilo em ídolos na nossa vida, como nós destruímos essas coisas. Sabe? Um marido, uma esposa, que transforma um ao outro, o cônjuge, num ídolo. Ele está exigindo daquela pessoa algo que só Deus pode dar. Ele está exigindo que aquela pessoa supra completamente todas as suas carências, todos os seus anseios, todos os seus desejos, toda a sua felicidade. Ninguém é capaz de suprir isso na vida do outro. Porque somos todos pecadores. Todos nós vamos decepcionar o outro em algum momento. Todos nós vamos errar com o outro em algum momento. Só Deus pode suprir isso. Mas aí quando eu vou para o meu marido, para a minha esposa, e eu fico ali tentando ali, não, mas você tem que mudar aqui, e isso, para ajustar, para que aquela pessoa se torne a perfeição que vai completar a minha alegria, eu destruo aquela pessoa. Eu destruo aquele relacionamento. É claro que todos nós vamos precisar mudar em alguma área. Mas se eu achar que um ser humano pode ser capaz de suprir tudo que eu preciso, eu vou destruí-lo com as minhas cobranças exageradas. Tem coisas que muitas vezes ele não precisa mudar, eu é que preciso mudar. Só Deus pode suprir, é por isso que eu tenho que estar cheio primeiramente de Deus. E quando eu estou cheio do amor de Deus, da alegria de Deus, então eu posso transbordar isso na vida dos outros. A gente casa, por exemplo, não é para... É até um clichê, né? Já foi falado muito isso. Eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. Mas é verdade. Eu já estou feliz em Cristo, por isso agora eu posso me doar pelo bem do outro pecador. As coisas não vão nos satisfazer. E você pode ter uma certeza absoluta se você parar apenas para pensar rapidamente sobre coisas que você sonhou ter. Como eu sonhava em ter a minha casa própria. Eu ainda estou no sonho, né? Mas se você já conquistou, quando foi aquele dia que você foi lá receber a chave, como foi, né? Que alegria, enfim, eu consegui comprar a minha casa. Não, enfim, você conseguiu ter as prestações, né? Comprar ainda não é sua não, ainda é do banco, né? Mas enfim, eu consegui comprar a minha casa, que alegria, é minha, eu vou poder fazer do jeito que eu quiser e tal, que alegria. Passa algum tempo, algumas semanas, algum mês, um ano, aquilo já se tornou banal, normal. Você entra, não experimenta mais aquilo que você experimentou no primeiro dia que você entrou lá com a chave, sabendo que era sua. Meu sonho é ter aquele carro. Compra o carro. Passa ali um tempo, você já está pensando por qual é o que você vai trocar. No primeiro dia andando, carro todo no ar-condicionado e tal, mas você baixava os vidros, que era para os outros ver você lá dentro, né? Todo cheio, se sentindo, né? Satisfeito, realizado. Passa ali uma semana, 2 semanas, um mês, é normal. Você entra, já está cheio de areia no tapete. O meu, né? Do irmão Hélio tem areia não, mas o meu tem. Eu bebi água. Então o diabo, ele tenta te enganar, achando que o pecado vai te trazer alegria, e ele não te diz o preço. Recentemente a gente viu aí um deputado, né, que vazaram os áudios lá do homem lá, com a carreira andando bem e tudo mais, de repente vazaram os áudios do cara demonstrando todo o coração pecaminoso dele. Seus desejos sexuais vieram à tona. E aquilo trouxe um cancelamento que destruiu a carreira do rapaz, destruiu o relacionamento que ele tinha, namoro e tudo mais. O pecado, ele não diz o preço. E o preço, ele sempre chega. E a Bíblia sempre diz para nós, o salário do pecado é a morte. Morte. Vai destruir nossa vida, destruir os nossos sonhos, destruir a alegria, destruir o prazer.
O verdadeiro prazer só é possível ser encontrado em Deus, no nosso Deus. Agora, sabe uma outra coisa? O diabo, uma outra arma que ele vai utilizar para tentar nos destruir é o medo. Ele usa o medo para tentar nos destruir. O texto vai deixar isso muito claro para nós, como ele trabalha com medo. Olha aí no verso 8 novamente. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha a figura dele aqui, como ele se apresenta. Um leão rugindo. Você imagina aí, né? Um leão chegando diante de você, abrindo aquela boca e dando aquele rugido. Como é que você ficava? Você não ficava, né? Ele cercando você, rugindo, rosnando, mostrando os dentes. Qual é a figura aqui? É para lhe apavorar. É causar medo. É isso que ele quer. A ameaça é de engolir você. Não é isso que o texto diz? Minha tradução coloca devorar, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Procurando a quem possa devorar, né? Engolir você. Ele quer produzir medo. Ele quer intimidar com medo. Para que ele possa paralisar você através do medo. Para que ele possa te afastar de Deus. Para que ele possa te impedir de fazer a vontade de Deus por causa do medo. O que são esses rugidos aqui do diabo? O próximo versículo, verso 9, ele vai dizer: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Essas ameaças, esses rugidos aqui, são sofrimentos que o diabo tenta trazer sobre nós, para nos impedir de continuar servindo ao Senhor, andando com o Senhor. Aqui esse sofrimento ele é causado pela perseguição, que era o que estava acontecendo com esses irmãos. Insultos, calúnias. E essa perseguição era exatamente para travar esses irmãos. O diabo ele sempre vai tentar usar primeiro a tentação, para te levar para longe de Deus. E quando a coisa não dá certo e você realmente está ali junto com Deus, tentando fazer a obra de Deus, ele vai usar a intimidação. Ele vai sempre achar alguém que ele possa usar para tentar parar você, atrapalhar você, destruir seu testemunho. É isso que o diabo ele quer fazer. Se você cede às tentações, aquilo geralmente vai destruir a sua imagem, o seu testemunho. Vai jogar descredibilidade sobre você, vai fazer você inútil para o serviço. É isso que o diabo quer, inutilizar você. Porque as pessoas vão começar a olhar para você e dizer assim, mas esse daí não é aquele que diz que é crente e estava assim, assim, assado e tal. Elas não vão sentir confiança naquilo que você tem para dizer por causa do mau testemunho que você tem, quando você cede às tentações do diabo. Mas aqui, quando o diabo ele tenta te intimidar e te fazer parar por meio do medo, o que ele quer é acabar com o teu testemunho também. É fazer com que você não mais testemunhe para as pessoas, e é fazer com que as pessoas percebam agora o seguinte, olha, esse daí estava pregando sobre a fé para mim, não é? Só que eu estou vendo que quando as dificuldades chegaram, ele percebeu que essa fé não era algo que valia a pena você perder algumas coisas por causa dela. Não era algo que valia a pena você morrer por isso. Então essa fé não deve ser realmente algo de muito valor. É isso que o diabo quer fazer com as nossas vidas, tá? Aqui, irmãos, o diabo, quando a gente volta aqui para o nosso texto ainda no verso 9, ele fala que resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que ele está dizendo para nós? Que o diabo, ele está agindo em muitos lugares no mundo aqui, usando pessoas, está por detrás dessas pessoas que faziam essas calúnias, essas acusações, essas ameaças contra os cristãos. Então, ele estava usando essas pessoas para atrapalhar a obra de Deus. Isso é algo que a gente precisa entender. O diabo, muitas vezes, ele vai lançar sugestões sobre os incrédulos para tentar fazer com que eles nos atinjam.
É isso que ele fazia aqui e é isso que ele continua fazendo até hoje. Então, muitas vezes, ele vai lançar mentiras para eles. Ele vai tentar fazer os incrédulos olharem para nós, ele vai dizer assim, olha, não presta não, aquele povo ali não presta não, são tudo hipócritas, são tudo falsos, são santarrões. Ele vai tentar fazer com que os incrédulos, eles olhem para nós como estragas prazeres, né? Aquele povo ali está tentando só atrapalhar a alegria e o prazer de vocês. Se depender deles, eles vão tirar as festas que vocês gostam de ir, essas coisas tudo aí, eles vão prejudicar vocês. Eles vão tentar fazer eles falarem mal de nós. Ele vai tentar fazer eles olharem para as nossas crenças como as coisas mais terríveis do mundo. E já tem muitos olhando para nós e dizendo que nós temos crenças preconceituosas e por aí vai. Antigas, antiquadas. É o diabo agindo nos incrédulos, lançando essas setas malignas, essas sugestões para que eles se lancem contra nós. Mas às vezes, irmãos, o diabo ele vai agir também assim na vida dos crentes. Por isso que Paulo vai dizer para a igreja, não deem lugar ao diabo. Sabe? Às vezes, o diabo ele não é capaz de possuir a nossa vida. Entrar dentro de um crente verdadeiro ali, né, e fazer com que aquele crente agora seja uma espécie de boneco nas suas mãos. A Bíblia fala sobre possessão demoníaca, mas geralmente já está atrelada a incrédulos, tá? Aqueles que têm já o Espírito de Deus não são habitados por outro espírito, pelo diabo. Mas embora o diabo não possa agir dessa maneira na nossa vida, o diabo ele pode tentar nos influenciar também, lançando tentações também, lançando ideias erradas e mentiras também na nossa cabeça. E é isso que ele vai fazer muitas vezes. Muitas vezes ele vai ficar jogando ideias na cabeça da esposa, na cabeça do marido, na cabeça dos filhos, na cabeça dos pais, na cabeça dos irmãos em Cristo, para que um comece a olhar para o outro e enxergar apenas os pecados, os defeitos, os erros, aquilo que não está de acordo, aquilo que não está legal. E assim, e minando a paz. E assim, e destruindo a harmonia. E prejudicando a obra do Senhor. Ele consegue mexer na nossa vida, na nossa casa. Ele consegue mexer na igreja também. E é isso que o diabo, muitas vezes, ele quer fazer. Jogar desconfiança entre os irmãos, para produzir divisões, partidarismos, e assim ele vai tentando destruir a obra do Senhor. Então essas são algumas das estratégias, das armas que o diabo usa nessa luta espiritual. Mas por fim, eu quero apenas dizer para você qual é que deve ser a sua postura nessa batalha espiritual. Essa é a terceira informação sobre batalha espiritual que a gente precisa saber. Qual deve ser a nossa postura no meio de tudo isso? A gente já viu, primeiramente, no verso 8, né? Alerta, cuidado. Estejam vigilantes para você começar a identificar. Opa, isso daí não é de Deus, isso é do diabo. Isso aí não agrada a Deus. Isso daí é o inimigo das nossas almas tentando nos afastar do Senhor. A gente, para ter essa percepção, a gente precisa estar alertas. Mas outra coisa interessante é que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, o texto que a gente leu no início do culto, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. É contra o diabo e seus anjos. A nossa luta não deve ser contra as pessoas, mesmo quando elas estão nos acusando, nos ameaçando. A gente tem que entender, elas estão fazendo isso porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Ele está tentando usá-los para barrar a obra de Deus. A minha missão é alcançá-los para a glória de Deus. Então eu não vou brigar com eles. Eu vou brigar contra o diabo. Mas como é que isso acontece? Antes de dizer, deixa eu só falar para você que às vezes, no calor da batalha, a gente acha que a gente precisa se defender de toda acusação que lançam contra nós, todo ataque que é lançado contra nós. A gente tem que contra-atacar na mesma moeda. E aí a gente acaba pagando mal com mal, ao invés de pagar mal com o bem. E esquecendo que o diabo está por trás dessas pessoas, nós deixamos de usar as armas espirituais que ele deixou para nós. Lá em Efésios, a gente viu lá, ele fala couraça da justiça, capacete da salvação, o escudo da fé, né? A espada do Espírito,
fala de oração. O que ele está falando daquilo ali tudo? Basicamente, a gente tem algumas armas para utilizar contra o diabo. Uma delas, oração. As pessoas estão nos atacando, a gente acha que a gente vai resolver o problema atacando de volta, quando na verdade a gente poderia estar orando ao Senhor. Tiago vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a gente ora, leva aquilo para os pés do Senhor. Ao invés da gente revidar, a gente leva aos pés do Senhor. E muitas vezes essa atitude vai botar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Vai fazer que a pessoa fique com a cabeça fervilhando. Poxa, eu estou fazendo tudo isso contra ele, contra ela, e ele não está revidando. O que está acontecendo? A gente esquece da oração. Esquecemos do nosso testemunho. Pagar o mal com o bem. Servir. Esquecemos da evangelização, que a nossa missão é alcançar aquelas pessoas que estão perdidas. Mas Cristo pode mudá-las completamente. Cristo mudou o apóstolo Paulo, que era o perseguidor da igreja. Ele pode mudar qualquer pessoa. Cristo mudou a mim e a você. Quem mais ele não pode mudar? Esquecemos de tudo isso. E a gente então começa a fazer exatamente o que o diabo quer. A gente começa a dar lugar a ele. E a gente começa, ao invés de abençoar, começa a aumentar a briga, aumentar a confusão, aumentar a contenda. Esteja alerta, esteja vigilante. O que é que Deus quer que você faça nos momentos de conflito? É isso que você tem que pensar. Ele fala aqui sobre termos uma postura de resistência. Ele fala aí no verso 9, resistam-lhe. Resistência. Como é que nós resistimos ao diabo? Eu já falei sobre a oração. Eu poderia falar também sobre a leitura da palavra. Paulo mencionou isso, essas duas coisas lá em Efésios capítulo 6. Essas coisas, elas alimentam a nossa alma. Elas nos aproximam de Deus. Mas essas coisas também, sabe o que elas fazem? Elas nos dão mais discernimento espiritual, elas abrem os nossos olhos. Elas fazem a gente enxergar as coisas como elas realmente são. E isso nos ajuda a resistir ao diabo. A perceber, opa, reagir dessa maneira é dar lugar ao diabo. Opa, isso daí, eu estou vendo que tem algo por trás disso daí. Sabe quantas pessoas aqui na igreja, quando elas começaram a se dispor, olha, nós vamos encarar esse serviço aí, nós vamos encarar essa obra aí, e começaram a assumir ali uma responsabilidade na obra de Deus, quantas delas, a primeira coisa que aconteceu? A confusão começou a aparecer. Tribulação. Por quê? Exatamente para desanimar, para não caminhar, para deixar de lado. E quem ganha em tudo isso? O diabo. Quando a gente não tem percepção espiritual, a gente pensa que não tem nada a ver, que isso é outra coisa. Não, é só um problema entre eu e aquela pessoa, é só um problema no meu trabalho, é só um problema na minha saúde. Quando a gente começa a perceber que o diabo está por trás como um louco, tentando devorar e tentando destruir, a gente começa a perceber que a gente precisa orar mais. E que a gente precisa agora ter discernimento espiritual, aprender mais com o Senhor, como é que eu lido com essas situações. Essa é uma postura de resistência. Mas aqui ele vai falar sobre um elemento a mais nessa resistência, que também aparece lá em Efésios. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Firmes na fé. Resistindo pela fé. O que é essa fé? Confiança completa no Senhor. Dependência completa do Senhor. Senhor, eu sei que está difícil, eu sei o que está acontecendo, mas eu confio que o Senhor está do meu lado. E o Senhor continua cuidando. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, mas eu dependo do Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Confiança. Dependência do Senhor. É como um filho. Se vocês têm filho, já foram lá para a piscina com o filho de vocês, se eles nunca entraram na piscina, a primeira reação deles tem medo de pular, né? Tem medo de pular na piscina, porque não sabe nadar. Mas aí quando o pai está ali, o pai diz assim, pula que eu te seguro. Pode vir que eu te seguro. O filho pula. Por quê? Porque o filho confia. Ele sabe que ele não sabe nadar, ele sabe que sozinho ele vai morrer ali, mas ele confia que o pai vai segurar. Um dia desse eu fui abrir a porta do carro para tirar a Chloe e ela pulou. Eu segurei, né? Mas eu não estava esperando aquilo, né? Ela podia ter se esborrachado no chão. Mas ela pulou, por quê? Porque ela confiava que o pai dela ia segurar ela. Não ia deixar acontecer nada de ruim com ela. É esse tipo de fé aqui que o Senhor espera de nós. Essa confiança aqui que Ele espera de nós.
Confiar completamente que Ele continua no controle, que Ele vai cuidar. Deus, Ele promete que as tribulações e sofrimento nessa terra não vão durar para sempre. Está aí no verso 10. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Esse pouco de tempo aqui, muitas vezes na nossa perspectiva, é muito tempo. É o período da nossa vida que às vezes pode ser marcado por sofrimento. Mas há um dia certo para que esse sofrimento chegue ao final. Ele diz, Ele nos chamou para a glória. E Ele mesmo vai nos sustentar até lá. Ele mesmo vai, Ele diz aqui várias palavras para se referir a isso. Ele os restaurará, confirmará, dará forças, porá sobre firmes alicerces. Ele está comprometido em nos fazer chegar lá. Nós podemos confiar nesse Pai bondoso. Esse Pai soberano que continua com o controle do universo nas mãos e que sabe o que está fazendo. Cujo nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele vai nos fazer chegar lá. Eu posso confiar nisso. Eu posso depender dele e ficar ali aos seus pés, mesmo quando o diabo está alvejando todas as suas setas contra mim. Eu resisto pela fé no meu Deus, pela confiança no meu Deus. O que o diabo quer fazer aqui, irmãos, é tragar a nossa fé, é arrancar de nós essa confiança e essa dependência. Quando diz lá que ele está como um leão rugindo para nos engolir, o que ele quer não é necessariamente matar você. O que ele quer é tragar a sua fé. Pedro, que está escrevendo isso daqui, sabe disso por experiência, porque um dia ele estava com Jesus, e Jesus olhou para ele e disse assim, Pedro, Satanás pediu a sua vida para peneirar você. E a ideia de peneirar lá, era a ideia, você bota lá o trigo, aí você peneira, joga para cima, o vento, ele leva a palha, e só fica ali o grãozinho puro. A ideia é, ele queria arrancar a fé de Pedro. Pedro que dali a pouco negaria Jesus. Mas Jesus disse, mas eu intercedi por você. E é porque Jesus intercedeu por ele que Jesus disse, quando você se levantar, Pedro, apacenta os teus irmãos. Pedro fraquejaria, Pedro tropeçaria, mas ele sabia, Jesus estava garantindo, eu estou no controle e eu vou te levantar. Você vai cair, mas eu vou te levantar. E quando eu te levantar, continua firme na minha obra. Assim é aqui, o diabo quer nos destruir. O diabo quer arrancar a nossa fé. Às vezes ele vai conseguir nos derrubar, mas o Senhor está dizendo, eu vou estabelecer você, eu vou firmar os teus pés. Continua firme, segura firme, confia em mim. E quando eu te levantar, vai lá e continua servindo aos meus irmãos. Aqui ele quer que nós lutemos com a mentalidade correta. A mentalidade correta. Quando ele disse aí no verso 9, resistam-lhe. Aí tem permanecendo firmes na fé e depois tem sabendo. Segunda maneira de resistir. Resista sabendo. Sabendo o quê? Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Na hora da dor, na hora do sofrimento, muitos de nós sofrem aquela tentação, Deus me abandonou, por que que isso está acontecendo comigo? Deus não me ama, será que eu fiz alguma coisa contra Deus e Ele então está me jogando fora? O que está acontecendo? E o que Ele está dizendo aqui para nós é, não pense assim. Tenha a mentalidade certa. O sofrimento não é um sinal de que Deus não te ama. O sofrimento, pelo contrário, o sofrimento por causa de Jesus, por amor a Jesus, oposição por amor a Jesus, é o caminho normal da fé. Os nossos irmãos em Cristo estão sofrendo isso mundo afora. Isso não é sinal de que Deus os abandonou, pelo contrário. Eles estão seguindo nas mesmas pisadas do nosso Senhor Jesus, que passou pelo mesmo tipo de provação, que sofreu todas as coisas por nossa causa, por amor a nós. Mas Ele nos promete chegada certa. Esse mesmo Jesus deu a vida por nós naquela cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou um preço alto, a sua vida santa, perfeita, eterna, pura,
pelos nossos pecados. Ele que já pagou esse preço. Como não receberá o pagamento, a recompensa pelo que ele pagou? É por isso que ele nos garante: eu paguei por você, por isso eu vou segurar firme na tua mão e eu vou te levar até o final. O que a gente aprende com tudo isso daqui, meus irmãos? 3 lições bem rápidas. Primeiro, só há um jeito da gente estar alerta contra os ataques do diabo, estarmos alertas aí nessa batalha espiritual. Não é fazendo ato profético, não é dando volta na cidade, não é tentando achar QG disso, daquilo outro, nome de diabo, nada disso. A maneira de estarmos alertas é estarmos alimentados de Deus. É estarmos com o coração cheio de amor pelo Senhor. É estarmos ali tendo comunhão com Ele por meio da oração. É tendo entendimento sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez por nós, sobre o que Ele promete para nós, para que essas coisas alimentem a nossa fé. E então, quando os ataques vierem, a gente possa ficar firmes ali na nossa fé, firmes no que nós sabemos sobre Deus, firmes no que nós já experimentamos sobre Deus. E nesse processo, uma coisa que Deus vai usar muito para alimentar a nossa fé também é a nossa comunhão uns com os outros. É estarmos juntos do lado uns dos outros. Muitas vezes a palavra que a gente precisa ouvir, às vezes, no momento de dificuldade, está na boca do irmão. E a gente ainda não ouviu porque a gente não está junto com os nossos irmãos. Agora a pergunta para nós é: o que é que tem alimentado você? O que é que você tem consumido? Com o que é que você tem gasto o seu tempo e o seu dinheiro? São coisas que alimentam a sua fé, sustentam a sua fé. São coisas que te fazem entender a realidade que nos permeia, o reino espiritual. São coisas que vão te ajudar a ficar firme quando a batalha vier. Ou você tem se alimentado de coisas tolas e vazias, que não vão te deixar em pé quando o diabo começar a atirar as suas flechas inflamadas contra nós. Busque estar perto do Senhor. Perto do Senhor. E então você estará seguro. Segunda coisa, o diabo não brinca em serviço. Não brinca em serviço. Ele está como um leão, andando ao redor, tentando tragar. Ele não brinca em serviço, mas nós muitas vezes estamos brincando em serviço. Com quantas pessoas você teve contato essa semana que não conheciam o Senhor, que não estavam andando com o Senhor, que não estavam amando o Senhor? Quantas oportunidades você teve de compartilhar a grande mensagem que te salvou? Quantas oportunidades você teve, pelo menos, de convidar alguém? Ei, vamos ouvir a palavra do Senhor, domingo lá na igreja. E essas pessoas, elas estão caminhando na direção de um abismo terrível e eterno. O diabo não está brincando com elas. Ele está colocando na vida delas, nas mãos delas, exatamente aquilo que ele sabe que vai deixar elas adormecidas no pecado. O que pode mudar essa situação somos nós, com a mensagem poderosa do Evangelho que nos foi dado. Chegando até ali, compartilhando essa mensagem. Então, o desafio, os irmãos, aproveitem as oportunidades que vocês tiverem durante essa semana. Orem pelas pessoas que vão conviver com você durante essa semana. E busque qualquer chance ali de compartilhar o Evangelho com essas pessoas, ou de pelo menos convidá-las para ouvir a mensagem do Evangelho em algum lugar. Por fim, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Alguém já disse que o diabo, ele é o segundo leão mais poderoso que aparece nas Escrituras. Porque o primeiro, o leão mais poderoso que aparece lá, é o leão da tribo de Judá. É o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para nos resgatar da condenação do pecado, para nos resgatar de uma eternidade junto com o diabo. E ele é poderoso para nos sustentar. O diabo não pode com ele. E nós estaremos muito seguros se estivermos ali, firmes nas mãos dele. Vamos orar nesse momento?